uma questão escatológica muito complicada, mas que tem um texto que parece pôr em xeque toda a dúvida de que a grande tribulação não é para a igreja, e sim para o povo de Israel. Se você ler lá as 70 semanas de Daniel, fala que as 70 semanas de Daniel está decretada para o seu povo, o povo de Daniel, que é o povo de Israel, e para a cidade santa, que é Jerusalém. Então entende-se que esse período final da última semana de Daniel é para o povo de Israel e não para a igreja. E você acreditou nisso? Você acreditou dessa forma? Sabe por que você acreditou dessa forma? Porque você não viu os outros textos ou não prestou atenção nos outros textos que fala de Israel, que fala da igreja e que fala sobre o futuro da grande tribulação. Se você acredita na Bíblia, continue assistindo esse vídeo, porque eu vou mostrar as respostas conforme os textos bíblicos e não conforme eu estou pensando e estou querendo. Se você acredita na Bíblia, continua nesse vídeo. Vamos ler então o verso em questão, que está escrito em Daniel, no capítulo 9, no verso 24, que diz assim, 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, e ungir o Santíssimo. Eu não vou falar das outras partes, eu quero me apegar ao começo desse verso aqui, que está falando das 70 semanas que está decretada para o seu povo, que é o povo de Daniel, e a sua santa cidade. A pergunta é essa, O seu povo, então quer dizer que somente ao povo de Israel? Vamos entender quem é o povo de Daniel. E Daniel pertence tanto ao povo de Deus, como ao povo de Israel. Então, como saber quem é esse povo? É só Israel ou é também o povo de Deus? Essas duas respostas nós temos nos textos bíblicos do Novo Testamento. E é sobre mais isso que eu quero falar e mostrar os textos, tá? E quero depois falar também sobre a Santa Cidade. A primeira coisa que eu quero responder é a respeito se Daniel está falando do povo de Deus. Então nós também participamos do povo de Deus, somos o povo de Deus. Quero ler com você então 1 Pedro no capítulo 2, no verso 9, que diz assim, Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Será que ele está falando nesse texto aqui do povo de Israel? Pode ser nação santa, propriedade exclusiva de Deus? A resposta para essa dúvida está no verso 10. Fala assim, Vós, sim, que antes não erais sequer povo. Antes não eras sequer povo, mas agora sois povo de Deus. Você nem era sequer povo, você era um gentil, não era povo de Deus, não era nação santa, não era raça eleita, não era. Antes não erais sequer povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhais recebido a misericórdia, contudo agora recebestes. Esse texto deixa muito claro que você que não era povo de Deus, que foi salvo, agora é nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, você é povo de Deus. Então se naquela profecia de Daniel, está falando de Daniel a respeito dele ser povo de Deus, então aí estaria já resolvido com esse verso, porque você agora, através de Jesus, você é povo de Deus. Então a profecia é para você. Mas vamos colocar uma dúvida? Será que não é somente para o povo de Deus, mas seria para o povo de Israel? Vamos colocar essa dúvida? Então vamos responder então também essa questão. Antes de lermos os próximos textos bíblicos, eu quero deixar claro uma coisa. O que nós vamos ler agora mostra que a igreja de Jesus, ela também pertence ao povo de Deus. E o povo de Deus simbolicamente é o povo de Israel. E também já foi de verdade o povo de Israel? Sim. Então quando você aceita Jesus como seu Salvador, você participa também do povo de Israel, como descendência de Abraão. Nós veremos textos bíblicos que declaram isso.
Outra coisa que eu quero deixar em mente já é que não existe nenhum texto bíblico que faz diferença de salvação para judeu, israelita e igreja. Não tem nenhum texto que faz diferença, inclusive, de arrebatamento para a igreja, diferente dos judeus, e os judeus ficam. Não tem texto bíblico que fala que os judeus vão ficar e que a igreja vai subir só para os judeus ficar. Não existe texto, nada parecido com isso. E salvação é igual para todos, é isso que os textos falam. E se você faz diferença entre judeus e igreja, você está indo contra os próprios textos bíblicos, você está indo contra a Bíblia. Muito cuidado. Então leia os textos comigo, que eu vou ler agora, com muita atenção, para você tomar muito cuidado para não provocar nenhuma heresia, falando que existe diferença, separação entre judeus e igreja. Os textos bíblicos vão mostrar que isso não é real. E se você tiver algum texto bíblico que fala que vai ter diferença, que tem diferença entre igreja e Israel, então coloca inclusive nos comentários desse vídeo aqui, para as outras pessoas conhecerem, inclusive eu conhecer, porque eu nunca vi um texto assim. O que nós vamos ler agora é uma introdução para esse entendimento. Então vamos ler em Romanos, no capítulo 9, no verso 6, que diz assim, ó: Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Olha só, então nem todo mundo que é descendente de Israel faz parte de Israel. Nem todo mundo que é descendente de Abraão faz parte da descendência dos filhos de Abraão. Olha só, por quê? Porque através da parte espiritual, vamos dizer assim, da salvação, que é aquilo que Deus apresenta, é muito mais do que uma nacionalidade. É a salvação, é a questão de ser povo de Deus. Então vou repetir, olha. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Mas os filhos da promessa é que são considerados descendentes de Abraão. E no mesmo livro de Romanos, no próximo capítulo, que é o capítulo 10, fala assim, ó, no verso 12. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Então Paulo deixa claro, não somente nesses versos, mas é interessante que você leia todo o contexto, mas aqui dá uma pincelada e um pequeno entendimento já de que Paulo não acreditava que existia essa diferença entre judeus e gentios. Esse verso é muito claro, né? O verso 12 do capítulo 10. Não há diferença entre judeus e gentios. Se você diz que há diferença, você está indo contra o apóstolo Paulo, você está indo contra a Bíblia. Mas vamos continuar lendo para entender mais. Olha só, em Gálatas, capítulo 3, no verso 27, diz assim, ó. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. No verso 28, nisso não pode haver nem judeu, nem grego. Nisso não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Em Jesus não tem diferença entre judeus e gregos, ou seja, gentios. Não tem diferença entre judeus e gentios. Entre escravo, liberto, homem e mulher. Não tem diferença. Somos todos iguais. Se somos batizados em Cristo, como o texto fala aí, de Cristo nós somos revestidos e somos todos iguais, independente de qual nacionalidade você é. E olha só, em Cristo, o que nós somos, além de sermos um nessa unidade, olha só o verso 29, vou repetir para ficar bem claro. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa.
Vamos voltar lá para o capítulo de Daniel, que fala que é o povo de Daniel, o povo de Daniel é o povo de Israel, são os descendentes de Abraão. Pois é, no verso 29 fala assim, ó, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então se você é de Cristo, se você não for de Cristo, tudo bem, daí não é para você. Mas se você é de Cristo, você é descendente de Abraão e herdeiro da promessa. Não existe diferença entre judeus e gentios. Se você crê na Bíblia, é o que a Bíblia diz. Então, se a gente ler o texto lá de Daniel agora, nós vamos chegar à conclusão que o povo de Daniel é o povo de Deus, nós pertencemos ao povo de Deus. O povo de Daniel é o povo de Israel, em Cristo somos descendentes de Abraão, então somos descendentes, somos da mesma nacionalidade, somos de Israel, somos também do povo de Daniel. Então as 70 semanas é para nós também. Mesmo você sendo igreja, sendo brasileiro, você sendo qual for a nacionalidade, se você está em Cristo, essa realidade bíblica é para você também. Tem muitos outros textos que mostram essa mesma confirmação de que não tem diferença entre os judeus e gentios. Em Jesus, a igreja, nós somos um povo só. Mas para fechar, eu não vou ficar lendo um monte de texto aqui, mas eu queria fechar pelo menos com uma fala de Jesus, que está escrita em João, no capítulo 10, no verso 16, que diz assim, ó: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, se referindo ao povo de Israel, que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus não está falando que ele vai encontrar a igreja, vai ter dois rebanhos, o de Israel e a igreja de gentios. Não, ele fala aqui que são de outro aprisco, mas eles vão se reunir em um rebanho só. Acho que ficou muito claro, né? Agora, relendo o texto para confirmar aquilo que nós acabamos de entender, Daniel, no capítulo 9, no verso 24, diz assim: 70 semanas estão decretadas para o seu povo, o povo de Daniel, ou o povo de Deus. Independente se é povo de Deus ou povo de Israel, que é o povo de Daniel, nós pertencemos aos dois, ao povo de Deus e também ao povo de Israel através de Cristo. Então, 70 semanas estão decretadas sobre nós também. Se você for de Cristo, é sobre você também. Só que o texto não para aí, fala, e a sua santa cidade. E agora, como que a gente vai resolver essa questão da santa cidade? É só ler o contexto. Tá? Para a gente entender, nesse momento, quando Daniel está recebendo essa profecia, Jerusalém está destruída. O templo está destruído. Então, nessa profecia das 70 semanas, profetiza a reconstrução da Jerusalém, reconstrução também do templo. Então, está dentro das 70 semanas. Então, é uma profecia sobre a santa cidade. Então, nessa profecia fala da reconstrução e também vai falar da destruição da cidade novamente, vai vir uma nova destruição. Só que nós temos que entender que as 70 semanas se conclui e se junta com o povo de Daniel e também a cidade santa. E a última semana está profetizada lá para o fim, para o período da grande tribulação. Então é fácil de entender que já se cumpriu as 79 semanas, tanto com a reconstrução e a destruição da cidade, do templo também, como também entendemos que na última semana, Jerusalém, a cidade santa, ela volta para o cenário apocalíptico, ela volta para o cenário profético, porque é lá que as duas testemunhas, por exemplo, vão pregar, elas vão pregar em Jerusalém. Então nessa última semana, Jerusalém volta para o cenário para se concluir, para se confirmar tudo que está profetizado nessas profecias de Daniel e em várias outras, tanto em cartas de Paulo, nas falas de Jesus, como propriamente no Apocalipse. Esta questão, essa pergunta, ela surgiu num debate que eu participei lá na Rádio Musical. Vou deixar até o link aqui para vocês assistirem esse debate inteiro. E vocês vão ver que nesse debate, essa pergunta não tem nada a ver com o tema. Foi uma pergunta que veio, foi uma questão que veio, mas fugia completamente do tema do debate. Então eu trouxe uma resposta rápida ali, até para continuar, para voltar ao tema principal do debate do dia, e trouxe para vocês essa resposta nesse vídeo aqui.
Mas pensa um pouquinho, né? Seria muito fácil o texto bíblico deixar claro, olha, os judeus vão passar pela grande tribulação, mas não tem nenhum texto que fala isso. Olha, só a igreja que vai ser arrebatada, os judeus vão ficar. O pessoal insiste em ensinar isso, sendo que não tem nenhum texto bíblico que fala disso. Por isso que eu faço questão de fazer esses vídeos neste canal aqui, o canal Desembaralhando o Futuro. E lembrando que as profecias já estão escritas. Até o próximo vídeo.